Estamos ao vivo. Eu vou colocar aqui o tema da nossa live. Já fixar esse comentário. O tema de hoje vai ser uma coisa muito importante que eu quero falar aqui, que é uma coisa que, na verdade, eu tenho aprendido recentemente nessa minha caminhada com Deus. É na verdade, dos meus aprendizados mais atuais, que é isso que Deus tem ministrado no meu coração, que é como você pode ser edificado em meio a um deserto espiritual, em meio a uma fase difícil da sua vida, em meio a um momento onde talvez você não esteja assim vendo as coisas de uma maneira muito clara. Então, assim, esse é o tema da nossa live e eu já dou bom dia para todo mundo que está entrando. Muito feliz, quarta-feira. Bom dia para todos. Essa é uma live de devocional hoje, bem rápida, onde eu quero compartilhar uma das coisas que Deus tocou no meu coração aqui. Já envia essa live para um amigo ou para uma amiga que você sabe que nesse exato momento pode estar perdendo tempo aqui no Instagram, porque a gente fica muito preso nessa rede social e às vezes a gente acaba perdendo oportunidades de nos edificar, de estar com a palavra, de ter esses momentos de comunhão. E já que a internet está aqui, vamos usar ela de uma maneira boa, né? Vamos fazer valer a pena esse momento que a gente acaba perdendo às vezes aqui nessa rede social. E em outras também, eu falo muito por mim, que é algo que eu tô tentando fazer, que é aproveitar ao máximo o meu tempo e ser mais intencional até mesmo nesses momentos aqui que eu estou na rede social. Então já bora lá, que hoje eu quero compartilhar umas coisas aqui. Minha água, como sempre, aqui comigo. Então, olha só. Atualmente, bom dia para todo mundo que está entrando, bom dia para quem está aqui. Bora lá, porque eu quero compartilhar. Na verdade, uma das coisas que eu percebo muito aqui no Instagram é que existem muitas pessoas que às vezes estão passando por algumas situações na sua vida, eu falo até mesmo por mim, e às vezes isso acaba nos impedindo de amadurecer espiritualmente, acaba nos bloqueando um pouco, até mesmo na nossa leitura bíblica. Live passada, na segunda-feira, eu estava falando um pouco sobre a mentalidade que a gente precisa ter para poder iniciar uma vida de devocional de uma maneira que ela seja assim, algo como prioridade, algo que realmente vai fazer a diferença nas nossas vidas. E eu digo muito que às vezes a nossa rotina corrida é esse momento que a gente acaba às vezes tendo que fazer algumas coisas, tarefas do dia a dia. A gente às vezes passa por muitas dificuldades e às vezes isso acaba nos desmotivando a persistir, a buscar a palavra de Deus, a buscar mais essa comunhão com o Pai que a Bíblia pode nos proporcionar. Então hoje eu quero falar aqui de maneira bem rápida 3 passos, 3 atitudes, 3 conceitos que Deus tem falado muito comigo, que são essenciais para que mesmo em meio ao deserto você possa ser edificado, para que o deserto se torne realmente um lugar aonde você pode crescer, aonde você pode se desenvolver e principalmente um lugar aonde você pode se aproximar de Deus e conquistar essa comunhão, conquistar essa fé, andar em fé e viver de acordo com a palavra, mesmo quando às vezes a nossa vida não está cooperando para que a gente viva de acordo com a palavra. Alguns dias atrás eu estava lendo o Pentateuco, não há tanto tempo atrás, que eu me prontifiquei a ler o Pentateuco este ano, e eu encerrei tem pouquíssimo tempo, e o último livro do Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, eu li Deuteronômio, e assim, é um livro muito, muito bacana e eu gostei bastante. E em Deuteronômio, Deus falou muito comigo. Eu senti assim, que realmente foi como se Deus estivesse me reensinando várias coisas sobre a vida cristã. E aqui já fica um insight para vocês aqui. Todas as vezes que você lê a Bíblia, todas as vezes que você se dedica a ter um momento de comunhão com Deus, saiba que esses momentos são essenciais. E que Deus, ele realmente está disposto a falar conosco. E que a Bíblia, ela vai nos moldando. Ela vai se transformando a gente todos os dias, se você permitir, é claro. Então, olha só.
Mesmo no deserto, que foi uma coisa que Deus falou comigo, porque esse ano eu passei por muitas coisas, estou passando por muitas coisas. Então, assim, às vezes a gente tem essa dificuldade. Às vezes parece que as coisas não estão indo como a gente gostaria. Às vezes as coisas não estão andando da maneira como a gente achou que as coisas andariam. E isso é bastante comum na nossa caminhada, principalmente na nossa jornada com Cristo. E lá em Deuteronômio, no capítulo 8, que é onde eu vou tirar os conceitos que eu vou passar aqui pra vocês hoje, se vocês estiverem com Bíblia aí, vamos abrir. Vamos fazer um mini culto aqui hoje, célula. Que Deuteronômio, capítulo 8, no versículo 6, que fala assim: obedeçam aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, andando em seus caminhos e dele tendo amor. Nesse versículo aqui, que é um versículo que Deus falou comigo, é o primeiro princípio que a gente encontra para uma vida edificada, mesmo em momentos difíceis. Um momento de deserto, como a gente gosta de usar aqui no nosso meio cristão, que é tudo aquilo que às vezes você está passando que não é uma coisa muito boa, que às vezes é uma dificuldade, é uma luta, às vezes você está persistindo. Às vezes você está lutando por um sonho, lutando por um propósito, lutando por um relacionamento, lutando por uma amizade, lutando por uma comunhão na igreja. Quem nunca, não é mesmo? E esses momentos que a gente pode chamar de deserto na nossa vida, que é onde às vezes é meio escassa a nossa fé. E aqui nesse versículo simples, a gente tem a primeira coisa, que é muito essencial: obedecer às leis e mandamentos do Senhor. Colocar as vontades de Deus acima das nossas. E isso aqui, gente, eu tô lendo da minha Bíblia mesmo, do meu devocional, que eu anoto aqui as minhas anotações. A maioria delas, que perguntei o que eu gosto de anotar na minha Bíblia, a maioria delas, às vezes, são coisas que Deus fala comigo. Então, eu leio um versículo e aquilo Deus falou comigo de alguma maneira, ou eu leio o versículo e aquilo toca no meu coração, eu vou lá e anoto. Eu, por exemplo, esse que eu vou falar com vocês aqui tá até preso aqui na minha Bíblia, porque não coube tudo no meu espacinho aqui. Então, assim, eu gosto muito de anotar isso que Deus fala comigo e eu acho que é muito essencial, porque a gente esquece. Isso, pelo menos, me ajuda nesse sentido. Não só por uma questão estética, igual fica bonitinho, tem gente que fala, nossa, é linda a sua Bíblia. Eu também acho, porque eu sou muito visual. Mas a questão é que isso é muito importante, porque mesmo depois que eu fiquei muito tempo sem ler Deuteronômio, eu ainda volto aqui neste capítulo, eu vejo a minha anotação e eu me lembro daquilo que Deus falou comigo há 1 mês, 2 meses atrás, e que às vezes eu me esqueci, porém, que são coisas válidas mesmo para este momento agora da minha vida. Então, obedecer às leis e os mandamentos de Deus é fundamental para que a gente não caia no deserto e fique por lá. Porque o deserto, gente, ele foi feito para ser uma fase da nossa vida. Pode ser que seja uma fase mais longa ou uma fase mais curta, mas é importante que a gente tenha essa noção de que a gente precisa passar por ele, mas que ele não é o único destino. Então, se a sua vida está um constante deserto, tem que avaliar, você tem que entrar em oração, você tem que descobrir o que está acontecendo. Porque é como se a gente fala assim que o deserto é uma escola. Na Bíblia, todas as vezes que Deus precisava falar com alguém, que Deus precisava ensinar alguma coisa, levantar um profeta, ele levava para o deserto. O próprio Jesus Cristo, quando ele ia iniciar o seu ministério, a Bíblia fala, ele estava fazendo jejum, um período de oração, e o Espírito Santo levou ao deserto para ser tentado. Esse é o versículo. Então, o Espírito Santo conduziu Jesus ao deserto. E no deserto, Jesus viveu aquelas coisas lá, o inimigo surgiu para tentar fazer com que Jesus desistisse do propósito de Deus para ele, para nós também. E a gente sabe que o desfecho foi bom, porque Jesus venceu isso, e quando ele vence isso, ele inicia ali a sua jornada, o seu ministério, e essa maravilha que ele deixa para nós, que é o evangelho da palavra. Então a gente percebe que o deserto na nossa vida, ele tem esse simbolismo de um lugar difícil, de um lugar seco, porém um lugar de extremo aprendizado para a nossa vida. É um lugar onde a gente amadurece. Porém, se o seu deserto é mais eterno, talvez você não está tirando dele aquilo que Deus gostaria que você tirasse. Porque às vezes Deus te levou para o deserto para te ensinar alguma coisa, para mudar algo em você ou para te incentivar a buscá-lo de alguma maneira, de alguma forma específica. E aí você talvez não está percebendo isso. Talvez o deserto está muito forte e às vezes a gente perde de vista o nosso objetivo. Porém, eu não sei se você já passou por isso, se está passando, ou talvez venha a passar, eu não sei. Nossa vida é muito assim, inconstante nesse sentido. Mas você precisa saber
que uma das bases para que você vença essas coisas, essas situações da vida, é você obedecer a Deus. As ordens de Deus não são para ser entendidas, são para ser obedecidas. Essa é uma frase que eu decorei porque fez todo sentido na minha vida. Bebam água. Então, olha só. A gente tem a Bíblia. E eu falo aqui que quando você lê a Bíblia, você está sendo edificado. A palavra de Deus nos traz sabedoria. E sabedoria é uma coisa essencial para que a gente possa vencer as armadilhas do inimigo. Essencial. Porque a sabedoria, e a sabedoria que vem de Deus, porque a gente tem a sabedoria do nosso mundo aqui, mas a sabedoria que vem do alto, ela te dá discernimento. Ela te dá os passos certos, o caminho certo que você deve seguir. Então, não importa o quão difícil seja, o quão difícil está sendo ou possa ser, você precisa se dedicar a obedecer aquilo que Deus está fazendo na sua vida, aquilo que Deus está te pedindo. Às vezes são coisas difíceis, como desistir de algo, desistir de alguém e desistir de si mesmo. A maioria das vezes inclui isso, você desistir de si mesmo, abrir mão de si mesmo, das suas vontades, do seu orgulho, daquilo que você gostaria de estar fazendo agora, neste momento, mas você está aqui, escutando isso. Tem um motivo para isso, você poderia estar em qualquer outro lugar, mas você está aqui. Por quê? Porque talvez o Espírito Santo esteja querendo falar com você aqui nessa manhã. Esteja querendo já te conduzir esta semana. Então não deixa passar essa oportunidade. Se Deus está te ordenando alguma coisa, faça. As vontades de Deus devem estar acima da nossa. Bom dia para todo mundo que está entrando aí agora. Então, se a vontade de Deus, ela está acima da nossa. E quando você entende isso, quando você começa a priorizar isso na sua vida, então Deus começa a ser a sua prioridade. A sua vontade está debaixo da vontade de Deus. E aí você caminha numa constante com Deus, de uma forma que mesmo que você fraqueje, com Deus em cima ali, a sua vontade sobre prevalecendo, você tem certeza de que você está no caminho certo. Às vezes nós temos dúvidas de que se a gente está no caminho certo. Mas o caminho certo, primeiro, é aquele que a Bíblia aponta. Aponta para Jesus. Isso é fato. Mas existem princípios, existem verdades, existem conceitos que a Bíblia nos ensina. E eu falei aqui semana passada, ou melhor, segunda-feira, se você não conhece esses princípios, ou seja, se você não ler a Bíblia, como que você vai ter noção que eles existem? Como você vai aplicá-los na sua vida? Se Jesus está na frente, se Deus está na frente, se a sua vontade, ainda que no deserto, está debaixo da vontade de Deus, você tem certeza de que o destino é melhor para você. Mesmo que o processo para chegar nele seja difícil. E eu li aqui, Deuteronômio 8, versículo 6. Que era isso. Isso aqui Deus estava falando diretamente para o povo. Eu gosto muito de Deuteronômio, por quê? Porque aqui a gente tem o próprio Deus instruindo o povo de Israel por meio de Moisés. Então são coisas que o próprio Deus falou, são princípios essenciais. E quando você entende que Deuteronômio é um dos livros mais citados no Novo Testamento, você entende que é muito importante. Eu recomendo até que vocês leiam. E é isso que está escrito aqui, eu li aqui. Obedeçam aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, andando em seus caminhos e nele tendo temor. Pois o Senhor, o seu Deus, os está levando a uma boa terra, cheia de rios, de água, fontes que jorram nos vales. Você pode estar vivendo um deserto agora, mas Deus está te levando para um lugar onde a graça é abundante. Se isso tocou no seu coração, fala amém aqui nos comentários, porque isso é muito real. É o que Deus fala para nós o tempo todo. Você pode estar andando no deserto agora. Você pode não estar vivendo talvez o propósito de Deus como você gostaria agora, mas Deus está te conduzindo a um lugar onde a água flui, aonde a terra é boa, aonde existe abundância das coisas. E a gente sabe que a água, aquela que mata a sede espiritual, é Jesus. Ele é a água. A gente lembra daquela passagem da mulher samaritana, não é mesmo? Quando ele fala, mulher,
Se você soubesse quem te pedisse, a quem tá te pedindo água, você me pediria água e eu te daria água da vida. Água da vida. Jesus Cristo é a água que sacia a nossa sede. E às vezes é preciso que você tenha noção que Ele é a água que vai te saciar. A gente busca às vezes essa água em muitas coisas. Percebe só que às vezes nós estamos num momento de dificuldade e a gente começa a ouvir aquele tanto de louvores. Eu não sei se vocês são assim, e eu conheço pessoas que são assim. Tá passando por um momento, a pessoa vai colocar a playlist lá, Bruna Carla, sei lá, Gabriela Rocha, eu não sei os cantores aí, agora me foge o nome. Eu conheço só o Zé de Paula, gente. Quem conhece o Zé de Paula aí? Vamos ser amigos se você sabe quem é esse cantor. Mas a questão é que aí a pessoa começa a consumir aquele tanto de louvor porque ela tá com sede. Ela tá precisando. Às vezes ela escuta um tanto de podcast, de vídeo no YouTube, mas saiba que às vezes essa água que você tá tomando lá, ó, pode não ser o suficiente. Você precisa de uma fonte. E essa fonte, você encontra ela em um relacionamento genuíno e particular com o Senhor. O meu relacionamento com Deus, embora ele possa, assim, também edificar a vida de vocês, porque isso aqui que eu estou falando é algo que Deus falou comigo no meu devocional. Ele edifica talvez vocês aqui agora, mas você também é edificado mesmo pelo seu momento. Porque o tanto que isso aqui falou com o meu coração, na época que eu li, que Deus falou isso comigo, talvez seja a mesma maneira que fale com você aqui hoje. Mas é sobre isso. É sobre você ter essa noção de que Deus está te levando para um lugar melhor, de que Deus, exatamente, que Deus é suficiente. Que Ele é o principal e que as outras coisas não podem substituir isso na sua vida, no seu momento, nessa sua busca. Então esse é um primeiro princípio. Obedecer, isso foi o que eu anotei aqui, obedecer a todas as leis e mandamentos de Deus, colocar as vontades de Deus acima das nossas, guardar os seus desígnios, a sua palavra, vendo Deus como soberano. Se você realmente acredita que Deus é o Deus da sua vida, de que Ele é bom, então você não precisa ter medo dos perigos do deserto. Porque você sabe que Deus vai na frente como coluna de fogo à noite e vai como nuvem, que é uma sombra fresca durante o dia, e nele você encontra alívio. É sobre isso. É sobre esse conceito que a gente traz para a nossa vida hoje aqui. Que Deus é soberano. Então o seu deserto é apenas um processo. O seu momento de dificuldade é apenas um processo. E ele não pode ser um processo eterno. Porque se você para no deserto e fala, então eu vou morrer aqui. É aqui que eu vou morrer, né, Deus? E aí você fica lá, e aí você começa a se preocupar e tudo mais. Fica igual lá o profeta que falou, Deus, eu acho que eu vou morrer aqui mesmo hoje, nessa caverna. E Deus falou, levanta, come alguma coisa e sai dessa caverna, porque tem outras pessoas precisando de você. Então, assim, não é pra você morrer no deserto. Ah, mas esse deserto tá durando anos, então para e analisa. Tem alguma coisa acontecendo. Às vezes Deus está querendo trabalhar alguma coisa em você e você não está percebendo, porque agora você está com foco no ambiente que você está. Tá? Seja ele físico, ou espiritual, ou emocional. Você começa a focar demais nisso e aí você perde de vista que Deus está te ordenando para andar. Uma coisa muito interessante é que durante o tempo que o povo de Israel esteve ali peregrinando pelo deserto, eles só andavam, só seguiam viagem quando Deus falava para eles seguir. Então aquela nuvem ficava lá com eles dia e noite. E quando ela parava de andar, o povo parava e acampava. E enquanto a nuvem não se levantasse e começasse a andar, o povo não saía dali. Ou seja, você precisa ter os olhos focados em Deus. Porque se Deus fala para você permanecer, você deve permanecer. Mas se Ele está levantando e seguindo, você deve seguir Ele. Vai atrás. Corre atrás da sua bênção, como diz o pessoal. Isso faz a diferença. Você não olha para os perigos ao seu redor. Você não olha para o deserto ao seu redor. Para a sequidão que às vezes está percorrendo a sua vida. Você olha naquele que está te conduzindo a um lugar de abundância. Esse é o ponto principal.
Você olha para aquele que é capaz de te guardar no deserto, de te edificar neste deserto e ainda assim te levar a um lugar melhor, aonde aquele deserto terá feito com que você fosse forte o bastante para viver agora na terra prometida. O deserto foi nada mais do que um filtro de Deus para o povo de Israel. Porque no deserto, muitos permaneceram. Porque Deus falou que eles não entrariam na terra prometida. Mas os que foram fiéis, poucos, no caso só 2, né, praticamente. Foi Josué e Caleb. Porque nem Moisés passou limpo nisso aqui, não. Eu acho engraçado isso. Deus não faz acepção de pessoa. Nem Moisés. Nem Moisés. Porque Deus é justo. Mas uma coisa é certa. O deserto, muitas pessoas passam por ele. Nós todos estamos passando por ele constantemente na nossa vida. Mas existem pessoas que às vezes preferem permanecer nele. Acreditar que é aquele lugar que ela deve ficar, que Deus quer que ela fique naquele deserto, mas Deus não deseja isso para nossas vidas. Pelo menos não para sempre. Você precisa confiar que Deus está te levando para um lugar melhor. Porém, você também precisa obedecer às leis, os princípios dele, aplicar a palavra de Deus mesmo no momento de dificuldade da sua vida. E se Deus anda, se Deus está seguindo, você vai atrás. Vai atrás porque tem coisa boa para onde ele está te levando e você acredita nisso mesmo que você não entenda. Mesmo que você não veja. E a segunda coisa aqui é que você não deve se esquecer de tudo que Deus fez. E eu acho que eu vi até alguém que falou isso aqui nos comentários aqui. Daquilo que Deus fez. Pausou aqui, gente. Eu não sei porquê. Voltou? Voltou aqui? Deixa eu ver aqui. Eu acho que voltou pra mim aqui. Deu uma travadinha, mas voltou. Voltou pra vocês? Voltou aqui? Acho que a internet deu uma falhada aqui, não sei. Tá tranquilo aí, pessoal? Estão me ouvindo? Me dá um joia aqui no comentário aqui pra me saber que voltou tranquilo. Acho que deu uma travadinha rápida aqui. Ah, voltou. Beleza, então. Então, igual eu tava falando aqui, pra você não se esquecer. Não se esqueça. Beleza, voltou. Graças a Deus. Gente, live passada o Instagram jogou minha live no chão. Tava acabando e ele, puf, fechou. Aí hoje, isso é o inimigo. Tô falando pra vocês que isso é o inimigo. Isso é o inimigo. Não, inimigo, eu vou terminar de falar isso aqui. Você não vai me impedir de falar isso aqui pra essas pessoas que estão aqui hoje. Não vai me impedir. Nem que eu tenha que começar essa live tudo de novo. Mas a questão é essa. A gente não pode se esquecer. Obrigada a todo mundo que me respondeu. A gente não pode se esquecer das coisas que Deus já fez. Olha para trás da sua vida agora. Vê tudo que Deus fez. Tudo que Deus está fazendo, talvez agora, neste momento. Quantas vezes você orou e Deus te deu livramento? Quantas vezes você viu que Deus estava cuidando de você em um momento de extrema dificuldade? Quantas vezes você olhou e não viu ninguém do seu lado, mas você percebeu que Deus estava lá cuidando de você? Quantas vezes esse momento de, às vezes, solidão foi edificante na sua caminhada com Deus? E Deus se mostrou presente, Deus cuidou de você. Deus cuidou de você. E aí agora, só porque você está vivendo uma outra fase, talvez mais difícil do que aquela, ou talvez não tão difícil assim, só porque você está vivendo esta fase, aí agora você se esquece de tudo que Deus já fez por você antes. Não faça isso. Isso foi o que Deus falou comigo aqui. Nunca podemos deixar que as situações da vida nos façam esquecer a obra que Deus já realizou em nossas vidas. Muitas pessoas aqui se converteram. Antes tinham uma vida que talvez não era uma vida com Deus. Talvez algumas pessoas cresceram na igreja, porém só tiveram um encontro com Ele mais tarde. Existem diversos testemunhos. Mas o fato é que Deus transformou a sua vida de alguma maneira. O povo estava murmurando no deserto.
Mas Deus tinha, antes disso, feito grandes coisas. Ele estava falando, é isso, Deus quer que a gente morra aqui no deserto. Porque eles estavam com sede ou com fome, aconteceu alguma coisa, uma guerra, e eles pensavam agora, Deus quer que a gente vai morrer, Deus quer que a gente morra aqui. E aí eles pensavam que esse era o destino, mas eles se esqueceram de que Deus mandou 10 pragas no Egito, mas não jogou as pragas neles. E eles viram o Egito passando por tudo aquilo, mas eles mesmos permaneceram intocáveis. Eles viram que Deus usou Moisés e que ele abriu o Mar Vermelho para que eles passassem a terra seca. Eles viram que Deus estava praticamente fazendo chover pão. Meu sonho era estar aqui, ó, tá chovendo pão hoje, pão doce, imagina, chovendo pão. Tipo assim, que era o maná, que era como se fosse, a Bíblia fala que ele era como se fosse um bolo, um pão que tinha sabor de mel, era doce. Eles presenciaram todo este cuidado de Deus e ainda assim, quando veio a primeira dificuldade no deserto, eles se viraram para Moisés e falaram, é isso, Moisés, nós vamos morrer aqui, Deus desistiu de nós, Deus esqueceu de nós. Deus não se esquece de ninguém. Deus não se esqueceu de você. E você também não deve se esquecer de Deus. Não se esqueça que Deus já fez muito na sua vida. E a gratidão, ela é o antídoto contra as mentiras do inimigo na nossa vida. Porque quando o inimigo começa a trabalhar em nós, fala amém aqui se isso faz sentido para você. Quando o inimigo começa a nos atingir, a querer nos jogar no chão, a tirar de nós o propósito de Deus, a primeira coisa que ele começa a fazer é tirar de nós o sentimento de gratidão. É tirar de nós o sentimento de que Deus fez muito por nós. É fazer com que a gente mais murmure do que agradeça. É fazer, às vezes, com que a gente perca de vista o lugar que a gente saiu, que às vezes não é tão bom. O lugar que a gente já passou, que às vezes foi muito difícil. E a gente começa a focar só nesse momento agora, a gente vê que aquilo é o fim do mundo, quando na verdade, olhando para trás, talvez você já tenha passado por coisas muito piores e Deus te fez chegar até aqui. Deus te fortaleceu até aqui, nos ajudou o Senhor. Então, quer ser edificado mesmo em meio ao deserto? Para a vida, nunca se esqueça de tudo que Deus já fez por você. Quando as coisas estiverem muito difíceis, é um exercício que eu faço, tá? Eu tenho aqui, vou pegar aqui pra vocês, o meu diário. Já mostrei aqui pra vocês. Se vocês nunca viram ele, depois vai lá no meu perfil, depois que acabar a live. Vai lá no meu perfil e veja o meu destaque oração, que é o meu diário de espiritual. E quando eu tô passando por um momento que às vezes tá fazendo eu perder de vista a bondade de Deus, eu anoto coisas pelo qual eu sou grata. Hoje, ou talvez por aquilo que eu já passei. E eu começo a escrever, eu começo a anotar, esse é um exercício que você também pode fazer. Tá passando por um momento que às vezes você não tá nem se lembrando daquilo que Deus fez. Começa a recapitular sua vida, sua jornada com Deus, seus últimos dias, e começa a focar, procurar apenas os pontos que são dignos de gratidão. Porque os pontos que não são, a gente tem todo dia. Mas as coisas que são boas da vida, a gente tem que dar atenção para elas. Anota elas. Vê que Deus tem cuidado de você mesmo nos momentos difíceis. Ore por isso agradecendo. Ore só agradecendo e não pedindo. Só agradecendo. A gente tem dificuldade de fazer uma oração sem pedir. A gente tem muita dificuldade disso. Não sei, pelo menos vocês. A gente começa a fazer uma oração e aí do nada a gente tá pedindo de alguma coisa. Deus, socorro. Deus, faz isso na minha vida. Deus, por favor, me tira dessa situação. Deus, me coloca em tal lugar. A gente começa a pedir e a gente esquece de agradecer. A gente agradece pelo alimento, pela casa e acabou. E olhe lá. Então comece a agradecer. Deus, obrigada. Eu tô trabalhando num hospital e lá tem uma área, eu brinquei ontem com os meus pais assim, que chega coisas do bloco cirúrgico, né? Pra quem não sabe, eu tô fazendo biomedicina, né? E chegam esses pedaços de ser humano lá no laboratório pra ser feita a análise. Então, cirurgia e tudo mais. E às vezes acontece de pessoas que sofreram acidentes, pessoas que estão com alguma doença e elas precisam amputar alguma parte do corpo. E aí o médico tem que fazer um laudo, né, explicando por que ele tomou essa decisão, que é uma decisão meio drástica. E aí vai pro laboratório
e é onde os biomédicos fazem a análise do material e confirmam o laudo do médico. E com isso vai chegando ali pernas ali, tipo, bem nojento, talvez para alguns, outros nem tanto, mas aí chega lá e todos os dias, um hospital grande, aqui em Belo Horizonte, todos os dias tem alguma coisa lá. E eu falei com meu pai, pai, eu sou grata pela minha perna. Sou grata porque hoje eu venci o dia e ainda estou com as duas. Porque tem gente que chega no hospital lá e vai perder uma delas. Todos os dias. É uma gratidão, assim, simples. Talvez pra mim, pra você. Mas que outras pessoas talvez estão chorando por causa disso. Então, até no mínimo detalhe das nossas vidas, precisamos ser gratos. E eu falei, Deus, obrigada. Porque todos os dias os meus pais, que às vezes saem para trabalhar muito cedo, enfrentam os perigos do trânsito, todos os dias eles chegam em casa, chegam bem, inteiros. Isso é uma coisa para ser grato. Quantas pessoas não perdem a vida simplesmente por estarem na rua, às vezes no momento errado, na hora errada? Você tem mais motivos para ser grato do que para reclamar. Basta você treinar o seu olhar, tanto o físico quanto o espiritual, para dar valor às coisas boas, ao invés de só perceber as situações ruins na sua vida. Isso é uma chave para vencer o deserto. Isso é um conceito extremamente importante. A gratidão, repito, ela é o antídoto contra as armadilhas, contra as setas do inimigo. E a terceira coisa aqui, e última, que você precisa viver a palavra de Deus e entender que ela é o pão que vai te dar sustento no deserto. Isso aqui está muito relacionado com o primeiro, que era obedecer, não é? Os mandamentos de Deus. E aqui você precisa viver. Eu sou o pão da vida. Eu sacio a sua fome. No deserto, não sei se vocês já foram no deserto. Eu nunca fui num deserto de verdade, mas às vezes tá tão calor aqui que eu acho que não deve ser muito. Brincadeira. Mas a questão é que não sei se vocês tiveram essa oportunidade de ir para um deserto, fazer uma viagem ali para Israel, Egito. Lá é um lugar extremamente quente. E com isso, o nosso corpo, ele começa a pedir por mais nutrientes, ele começa a pedir por água, ele começa a pedir por alimentos nutritivos que façam a diferença. E se você não se alimenta nesses lugares, você pode passar mal, você pode desmaiar em qualquer segundo. Porque o seu corpo, ele está usando um esforço maior. Ele está tendo que gastar mais energia. Concordam comigo nisso, né? E a mesma coisa vale para um deserto espiritual, para um deserto da sua vida, um momento da sua vida agora. Esse momento de dificuldade, às vezes, vai te pedir um nutriente a mais. Vai te pedir uma coisa mais sólida. Vai te pedir que você tenha ali um pão sempre na sua mochila. Sempre que você precisar, você vai ter que consumir, porque a fome pode dar tontura, pode fazer fraquejar. E a palavra de Deus é o alimento que vai te sustentar em meio às dificuldades. Se você está passando por uma dificuldade, a gente faz muito isso. A gente está passando por uma situação difícil, a primeira coisa que a gente faz não é ler a Bíblia. É parar de ler a Bíblia. É parar de orar. É uma coisa muito contraditória, sendo que a gente vai fazer o contrário. Ou às vezes a gente ora muito, aí fica tranquilo, a gente para. Mas não é assim que funciona. Você precisa viver a palavra constantemente, mesmo em meio ao deserto. Consumir a palavra. Tá difícil, mas é agora que você vai pra igreja mesmo. Não, mas eu fui ferido, mas é agora que você vai exercitar o amor mesmo. Ah, mas eu tô tão triste, eu tô sem ânimo pra ler a Bíblia, mas é agora que você precisa ler mesmo. Porque você tá passando por um processo que tá exigindo mais de você. Às vezes até mais do que você consegue entregar, mais do que você consegue suportar. Então você vai precisar de um nutriente extra. Aquelas pessoas que fazem academia, tudo mais, quem tá aqui faz academia? Porque eu sou meio sedentária, né, pessoal? Então assim, quando você não pode ir fazer um exercício sem comer nada. Minha tia uma vez foi fazer um crossfit com um biscoito na barriga. Chegou lá, o que aconteceu? Desmaiou. Desmaiou na academia, ué, porque
Tava fazendo exercício de alta tensão, não se alimentou de maneira correta, não teve as vitaminas corretas antes de um treino, desmaiou. Se você não consumir as energias necessárias, as vitaminas necessárias, antes de continuar lutando no deserto, você vai fraquejar. Você pode desmaiar e o inimigo não vai perder essa oportunidade de aproveitar esse momento de fraqueza, de fome espiritual, para atacar com mais força. Viva a palavra, ela é o pão da vida. Nós devemos viver cada dia mais essa palavra. 8:3. Deuteronômio 8, versículo 3. Assim, Deus jamais os deixou passar fome, para mostrar que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Quem conhece essa palavra? Foi o que Jesus falou. Jesus falou isso. O sinal da escola. Jesus falou isso. Isso tá aqui em Deuteronômio. Foi o que Jesus falou. Ele só usou uma palavra que já existia, que Deus já havia falado. Eu falei isso aqui segunda-feira, você precisa armazenar essas palavras, para que no momento certo você esteja com elas lá. Sabe aquela barrinha de cereal que você leva na sua bolsa para todo momento que você tiver fome no ônibus ou no seu trabalho, e aí ela te dá uma comidinha para você aguentar o resto do dia? A Bíblia deve ser isso para você. Tá passando por um momento de dificuldade, corre lá e consome a palavra de Deus. Vai na igreja, ora, se derrama, nem que você vá só chorar na sua oração, mas tenha esse momento. Tenha este momento. Viva a palavra, consuma a palavra, e ela vai te proporcionar os nutrientes certos. E quando você sentir que às vezes está faltando um pouquinho, insista, vai lá e se alimenta mais um pouco. Mas não deixe que o seu espírito, que a sua alma morra de fome. Fome da palavra. Não permita isso. É o que o inimigo quer que você faça. O que ele mais quer é isso. Que você não lê a Bíblia. Que você não conheça essas verdades. Que você não saiba que a palavra de Deus vai te dar o alívio certo na hora certa. Que você entenda que na Bíblia você vai encontrar as direções corretas, as coordenadas certas para ir para o lugar onde Deus quer te conduzir. E é por isso que ele mistura a nossa cabeça. Ele troca a ordem das coisas. Ele trabalha aqui. E é por isso que a gente também deve alimentar aqui com a Bíblia. Colocar ela na nossa mente. Encher o nosso coração com as palavras de Deus. Elas vão nos dar sustento para quando a gente precisar. Ficou claro isso, gente? Isso assim, pro seu dia de hoje. Ainda tem muita coisa para rolar aqui, eu falei isso na live. Ainda tem muita coisa para rolar. Mas para hoje, você vai permanecer fiel no propósito. Vamos relembrar os 3 passos aqui antes de encerrar? Primeira coisa, para você ser edificado mesmo em meio ao deserto. Obedecer a todas as leis e mandamentos do Senhor. Obedecer o direcionamento do Pai. Deus te mandou seguir, você vai seguir. Deus te mandou parar e acampar, você vai parar e acampar. Deus te mandou permanecer calado quando você quer falar, você vai ficar calado. Deus te mandou falar alguma coisa quando você quer ficar calado, você vai falar ao invés de ficar calado. Deus te mandou servir na igreja. Quando você não quer servir na igreja, você vai servir na igreja, porque Deus falou para você fazer isso. Você vai obedecer à direção de Deus. Porque com isso você vai ter certeza, mesmo que as coisas estejam desmoronando ao seu redor, de que Deus está te conduzindo a um lugar que águas vão fluir na sua vida, que as coisas vão dar certo. A segunda coisa é que você jamais vai se esquecer de tudo que Deus já fez. Você vai exercitar a gratidão. Você vai exercitar a gratidão diária.
Você vai procurar focar, chegou no fim do dia, que é quando a gente está mais carregado com tudo que já aconteceu, com o cansaço da rotina. Ao invés de você sentar e falar, meu Deus, que dia horrível, isso aconteceu, isso, aquilo. Você vai primeiro, não é que a outra coisa você também não possa, mas você vai primeiro tentar recapitular as coisas boas da sua vida. Obrigada, Deus, porque hoje eu cheguei na minha casa. Obrigada porque eu estou extremamente chateada, mas agora eu vou comer alguma coisa muito gostosa, eu tenho essa oportunidade. Obrigada porque, embora tal pessoa esteja na minha vida e esteja tendo esses problemas, ela está viva, o Senhor tem cuidado dela, tem cuidado de mim. Você vai exercitar a gratidão e você vai ver que o seu coração vai começando a perder aquele peso do dia. Faça isso todos os dias antes de dormir. É um exercício diário que faz muito bem. Nem que seja 2 minutinhos, não precisa ser muito tempo. Você vai sentar e falar em voz alta para você mesmo escutar e para o inimigo também, para ele saber que você tem gratidão no coração. Dizer obrigada, Deus, porque até aqui o Senhor me ajudou. E assim você vai trabalhando. E a terceira coisa e última pra gente encerrar, relembrando. Viva a palavra. Se alimente. Se alimente da comida certa. Fast food não entra aqui. O que é um fast food espiritual? A pessoa que só assiste pregação no YouTube. Fast food. Não é que não é ruim, não é isso. Eu tô falando que é fast food, porque é a comida que você consome rápido, não é? É uma coisa que você consome sem precisar se esforçar. Fica aí o mistério. Então, olha só. Vai lá, 5 minutinhos de vídeo no YouTube. Fui edificado. Ok. Leitura de um versículo por dia. Tá, melhor que nada, mas é fast food. Ah, escutei um podcast essa semana. Não fui no culto nenhum dia, mas eu escutei um podcast. Fast food. Se você está passando por um momento espiritual difícil, o que você precisa é de alimento sólido. Você precisa da palavra viva, grossa mesmo, entrando nas suas veias, no seu espiritual. E para isso você precisa ter momentos com Deus no secreto. Você precisa se alimentar de maneira intencional, de maneira saudável da palavra de Deus. É o alimento que vai te dar sustento de verdade. Não sei se tem alguma nutricionista aí novamente. Eu até perguntei semana passada. Segunda-feira. Gente, já tô vivendo. Semana passada foi segunda. Mas é isso. Não adianta. Se alimente da palavra. Mas se alimente dela mesmo. E ela vai te dar forças. E quando você sentir que você tá fraquejando de novo, faz igual aquela analogia. Eu já deixei até meu chocolate aqui, que isso aqui eu vou levar pro serviço hoje. Porque é pra isso. Naquele momento que bate a fomezinha, você vai lá e pega alguma coisa e come. Faz isso com a sua Bíblia também. Hoje em dia, a maioria de nós tem a Bíblia no telefone. Se você não pode carregar uma Bíblia física, talvez uma pequenininha que você tem aí, tá passando por um momento que você acha que você vai matar alguém, talvez, ou que você vai desmoronar ali naquele momento, vai lá e consome rapidinho um lanchinho rápido com a palavra, mas permaneça se alimentando diariamente. E aí você vai perceber que isso são boas práticas para a sua jornada. E que Deus vai cuidar de você. Isso é o que eu tinha para falar com vocês aqui hoje. E eu espero de coração que isso tenha falado ao coração de vocês, tanto quanto falou no meu. Está falando no meu agora, inclusive, porque até eu precisava me lembrar disso aqui. Então, para essa semana, é isso que eu gostaria de deixar para vocês. Faça o exercício da gratidão. Se alimente da palavra. Se você não leu a Bíblia hoje, por favor, leia. Leia. Ah, menina, mas eu ainda não tenho toda uma técnica. Esquece técnica, pelo amor de Deus. Se você tá precisando, a pessoa tá passando fome, ela vai ficar, não, mas é porque eu não sei cozinhar. Ela vai comer qualquer coisa se ela tá com fome. Então se alimente. Viva a palavra e confie no Deus que você serve. Ele é real e ele cuida de você. Então, em nome de Jesus, eu oro para que hoje seja um dia que você vai vencer. Amanhã você vai vencer também. Talvez em alguns dias você caminhe mais devagar no deserto e outros dias você caminhe com mais velocidade. Mas você vai continuar caminhando no deserto em nome de Jesus até que Deus te conduza para o lugar onde Ele quer que você esteja. Sim, Carol, as lives são fixas até o momento. Segunda e quarta-feira, às 8h05 da manhã. Segunda,
e quarta, sempre. Em nome de Jesus, né? Quando não tem, eu aviso. Então, assim, é isso que eu oro para que esteja com vocês hoje. Então, vamos seguir. Muito obrigada a todos que estiveram aqui. Segunda-feira, em nome de Jesus, estaremos aqui também. Talvez agora já com algumas outras dicas, porque hoje foi uma live de devocional, mas eu também quero trazer algumas dicas de devocional para vocês. E eu acho que é muito mais legal quando a gente tem esse momento assim, mais ao vivo, né? Que eu acho que eu consigo falar mais e vocês que estão realmente interessados conseguem aprender mais. Porque eu estou aqui nesse Instagram, eu decidi que eu vou focar em quem realmente quer aprender. E se são vocês que estão aqui comigo e que querem aprender, então é para vocês que eu quero entregar o meu melhor. Porque Deus ordenou que assim fosse. É o mínimo que eu posso fazer depois de tudo que Deus tem feito na minha vida. Então que Deus possa continuar falando com você hoje. E que essa palavra seja alívio na sua vida. E que você não se esqueça de que onde saiu isso tem mais. Não de mim, mas da palavra. Então se você precisar de mais algum alimento hoje, vai lá e se alimente. Em nome de Jesus. Tchau, tchau. E se essa live te ajudou, depois vai lá no meu direct. Pode ir lá, eu tô tentando responder todo mundo agora. Eu tô fazendo esse esforço. Às vezes é difícil. Me desculpa se eu nunca te respondi. Mas eu estou tentando. Me manda lá que eu vou ler. E vou continuar. Todos nós vamos continuar seguindo nessa jornada cristã. Porque, como eu sempre digo agora, eu vou fazer isso virar um jargão quando eu for encerrar a live. Estamos caminhando aqui para um dia nos encontrarmos pessoalmente lá na glória e dizer: vencemos. Até aqui nos ajudou o Senhor. Então, tchau, tchau.